Tem uma fase do amor que não rende foto. Não tem primeiro beijo, não tem declaração de madrugada, não tem aquela ansiedade boa esperando a pessoa responder. Tem duas escovas, no mesmo copo. Tem alguém perguntando se precisa comprar detergente. Tem um, me avisa quando chegar. E alguns dias é só isso. O curioso é que no começo, colocar a escova ali parecia uma conquista. Era um sinal pequeno de que duas vidas estavam começando a dividir o espaço. Meses ou anos depois, você só afasta a escova da pessoa para pegar a pasta. Nem pensa mais nisso. A escova continua ali, a pessoa também. O que mudou foi o nosso olhar. E é aí que aparece uma dúvida meio incômoda. Se já não parece como no começo, ainda é amor? Só que existe uma pergunta antes dessa. Por que a gente acha que deveria continuar parecendo o começo? Porque no começo tudo faz barulho. Uma mensagem parece um acontecimento. Um cheguei em casa já muda o seu humor. Você relembra uma conversa simples umas 15 vezes. Pensa no que você quis dizer, no que você devia ter respondido e no que pode acontecer no próximo encontro. Ainda tem coisa para descobrir, ainda tem coisa para imaginar. No começo, a gente tem muita imaginação e pouca informação. Depois, a informação chega. Você conhece o jeito da pessoa quando ela está cansada, descobre como ela reage quando algo dá errado, aprende quais piadas ela vai repetir, sabe o pedido dela antes mesmo de abrir o aplicativo. Boa parte do desconhecido vira convivência. A surpresa diminui, não porque alguém enganou você, é porque vocês deixaram de ser novidade um para o outro. Isso não torna o começo falso. Ele pode ser lindo. E se você gosta de conversas como essas, se inscreve aí. O canal está começando agora e isso ajuda de verdade o crescimento dele. E isso não vale só para quem já divide banheiro, as contas e o sofá. Para quem está solteiro, conhecendo alguém ou tentando começar alguma coisa, o começo também pode bagunçar a nossa régua. Às vezes, a pessoa nem entrou de verdade na nossa vida e já ocupa um espaço enorme na nossa imaginação. Uma conversa boa vira possibilidade, uma mensagem diferente já ganha futuro. E quando o contato fica mais normal, a gente pode achar que alguma coisa morreu. Só que às vezes a pessoa não ficou menos interessante. Foi a expectativa que parou de fazer tanto barulho. Isso não quer dizer forçar interesse onde ele não existe ou insistir em alguém que não combina com você. É só perceber que, quando a gente procura alguém esperando novidade o tempo inteiro, toda pessoa pode parecer incrível no primeiro capítulo e insuficiente logo depois. Até quem ainda procura alguém pode acabar comparando uma pessoa real com a sensação que esperava encontrar. Só que nem toda aquela intensidade vinha da profundidade da relação. Uma parte vinha da novidade, da expectativa e da incerteza. E a novidade mexe mesmo com a forma como a gente sente as coisas. Numa pesquisa, alguns casais fizeram atividades novas e estimulantes juntos. Nos testes, eles relataram uma melhora imediata na forma como viam a própria relação. Calma, isso não quer dizer que pular de paraquedas vai salvar um relacionamento. E nem que todo casal precisa transformar uma terça-feira num episódio especial. Isso sugere uma coisa bem mais simples. A novidade pode colocar energia na experiência. E dá para pensar que, no começo, uma parte dessa energia já vem quase de graça. Tudo é novo, porque ainda não deu tempo de ficar conhecido. E é aí que a comparação já começa roubada. A gente compara uma terça-feira, depois de um dia inteiro de trabalho, como um sábado do começo da relação. Compara a conversa de uma conta atrasada como a primeira vez em que os dois ficaram horas falando da vida. Compara a relação inteira de hoje com uma seleção dos melhores momentos de antes. É uma disputa meio roubada. Começo só precisa ser começo. O depois precisa conviver com trabalho, boleto, cansaço, família, louça, compromisso e despertador. Principalmente quando chega mais responsabilidades. Tem casal que em certos dias não conversa. Faz reunião de alinhamento. Você busca isso, você pagou aquilo, tem comida? Meu amor, acabou o gás. E pronto. Parece uma pequena empresa com duas pessoas e nenhum funcionário. E uma vida dividida precisa mesmo dessa parte. Não dá para construir alguma coisa com alguém sem falar de conta, de horário, mercado e gás. O problema não é a conversa prática existir, ela é ocupar todo o espaço, porque duas pessoas podem saber tudo da rotina uma da outra, e ainda assim, quase nada do que está acontecendo por dentro. Você sabe a hora que a pessoa chega, sabe o compromisso de amanhã, sabe até qual compra ela esqueceu de fazer, mas pode não saber o que anda pesando na cabeça dela. Às vezes, a gente compartilha a agenda inteira e esquece de compartilhar a vida. Isso não prova que o amor acabou, mas mostra como ele pode ficar escondido atrás da logística. O outro deixa de ser só a pessoa por quem você se apaixonou e começa a ocupar várias funções: marido, esposa, pai, mãe, motorista, responsável pelas contas, pelas compras, pela agenda e de tudo mais
mais um pouco. Quando a vida aperta, a função aparece mais do que a pessoa. E aquilo que aparece todo dia começa a ficar invisível. É igual o barulho da geladeira. Ela fica ali por tanto tempo que você para de notar. Só percebe quando o barulho some. Só que se acostumar não é sempre uma coisa ruim. Ninguém aguenta viver para sempre como se estivesse no primeiro encontro, pensando em cada palavra, arrumando a postura, tentando parecer um pouco mais interessante do que realmente é numa terça-feira às 10 da noite. Tem uma calma boa em não precisar se apresentar o tempo todo, em poder dividir o silêncio sem achar que ele precisa ser preenchido. O risco não é simplesmente se acostumar, é parar de enxergar por que se acostumou. Com algumas formas de cuidado, acontece algo parecido. O café já aparece do jeito que você gosta. A pessoa manda mensagem porque sabe que você pegou a estrada. O seu lado do sofá fica livre sem ninguém combinar. Alguém lembra de uma coisa que você mesmo tinha esquecido. Nada disso tem o impacto do primeiro beijo. Mas não ter impacto é diferente de não ter valor. O problema é que a gente aprendeu a reconhecer amor pelo impacto. Se não tem frio na barriga, música alta e vontade de largar tudo, parece que alguma coisa diminuiu. Sexo também entra nessa conta. Para quem tá conhecendo alguém, a química às vezes ocupa a tela inteira. Ela importa, só que não conta a história toda. Para quem já divide a vida com alguém, o desejo não aparece sempre do mesmo jeito. Tem fase em que vem fácil. Tem fase em que o cansaço, o estresse e a rotina ocupam espaço demais. Então passar um tempo com menos sexo não prova sozinho que o amor acabou. Do mesmo jeito em que transar muito não garante intimidade, cuidado ou compromisso. Sexo pode ser uma parte muito importante da relação, mas transformar frequência em nota é reduzir duas pessoas a um número. É parte da conversa, não explica o amor inteiro. O psicólogo Robert Sternberg propôs olhar para o amor em 3 partes: paixão, intimidade e compromisso. É um jeito de lembrar que o amor não é uma coisa só, e essas partes não precisam estar sempre com a mesma força. Se a euforia baixou, isso sozinho não quer dizer que todo o resto acabou, mas isso não quer dizer que toda a relação esteja bem. Tem uma diferença enorme entre calma e descuido. Calma ainda pode ter atenção. Descuido é quando a pessoa vira parte da mobília. Calma pode ter silêncio confortável. Distância também pode ter silêncio, só que de outro tipo. E rotina, sozinho, não prova maturidade. Tempo junto não transforma a falta de respeito em amor. O ponto aqui é mais simples. Não dá para usar só a intensidade do começo como régua para tudo que veio depois. Em A Arte de Amar, o autor Erich Fromm joga uma ideia boa. O amor também é uma arte. E se é uma arte, não dá para depender só da inspiração. Tem prática, disciplina e paciência. E também passa por cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento do outro. Trazendo essa ideia para o nosso papo, no começo o sentimento carrega muita coisa sozinho. Depois o jeito como a gente trata a pessoa começa a carregar um peso maior. Não porque o amor virou uma obrigação, mas porque sentir e cuidar não é a mesma coisa. Você pode sentir muito e tratar mal. Você pode dizer que ama e nunca escutar. Pode morar com alguém durante anos e parar de enxergar quem está ali. Quando o autor fala de prática, não é sobre cumprir uma lista de tarefas para merecer um selo de bom relacionamento. É sobre entender que amar também aparece em ação. Que ação aqui pode ser algo bem pequeno. Prestar atenção numa mudança de humor, escutar uma história sem responder no automático, lembrar que existe uma pessoa por trás daquela função de marido, esposa, pai ou mãe. Continuar tendo curiosidade por alguém que você acha que já conhece por completo. Porque essa ideia de conhecer totalmente outra pessoa é meio absurda. Você mesmo muda. Porque o outro ficaria congelado na versão que você conheceu anos atrás. Só que com o tempo a gente começa a falar como se tivesse decorado a pessoa. Ele é assim, ele sempre responde desse jeito, eu já sei o que vai acontecer. E muitas vezes a gente acerta mesmo. Conviver ensina, mas também tem hora que a gente responde antes de escutar. Termina a frase antes da pessoa, enxerga a versão antiga e nem percebe que alguma coisa ali mudou. Conhecer alguém não quer dizer que não tem mais nada para descobrir. No começo você descobre o que a pessoa gosta, depois pode descobrir o que ela tá virando. E tem um jeito bem simples de enxergar essa diferença. Novo jogo e continuar. Novo jogo sempre parece mais empolgante. O mapa tá limpo. Tudo pode acontecer. Você ainda não errou a missão, não tomou decisão ruim e não repetiu o mesmo caminho 50 vezes. Continuar é diferente. Ali tem um arquivo salvo, tem uma escolha antiga, tem consequência, tem parte repetida, tem coisa que você já conquistou e nem lembra mais do esforço que deu. A gente quer a emoção de novo jogo, com a profundidade de um arquivo cheio de história. Só que não dá para ter 40 horas de caminho e ao mesmo tempo sentir que acabou de ligar o jogo. Novo jogo promete possibilidade. Continuar carrega história. E é justamente por carregar história que ela pode parecer menos brilhante. Mas apertar continuar no automático também não basta.
Ficar por ficar não transforma tempo em amor. O que faz o continuar valer é você ainda estar presente ali. Quando pesquisadores juntaram resultados de vários estudos, apareceu uma diferença importante. Relações longas ainda podem ter intensidade, envolvimento e desejo. Já a obsessão apareceu mais ligada ao começo. Sabe aquela cabeça ocupada o dia inteiro? A incerteza, o humor preso numa mensagem? Então, isso não é uma condição para o amor continuar. Às vezes o que falta não é amor, é aquele estado em que nada parecia garantido. Isso não é desculpa para viver sem desejo ou novidade, mas mostra que a obsessão e o amor não são a mesma coisa, e que a intensidade do começo não é a única forma de reconhecer o amor. Nem todo dia vai parecer amor. Tem dia que vai parecer lista de mercado. Tem dia que vai parecer uma caneca deixada do seu lado. Tem dia que vai parecer um não esquece do guarda-chuva. Tem dia que vai parecer duas pessoas cansadas dividindo o mesmo sofá sem ter uma grande conversa. Nenhuma dessas coisas prova amor sozinha. Mas elas também não são pequenas só porque ficaram comuns. As duas escovas continuam no mesmo copo. O menu já não está mais em novo jogo. Agora tem história, repetição e coisas para ajustar. Pode ser menos eletrizante, não significa que seja menor. Isso vale para quem já tem uma história ou para quem ainda está tentando começar uma. O começo chama atenção sozinho. O depois só fica vivo se a gente continuar prestando atenção. Eu penso daqui, você pensa daí. O amor não precisa parecer novo para continuar vivo. Só não pode virar invisível.